fisiologia, um pouco de citologia também, mas não é o nosso foco, mas é só para a gente entender alguns aspectos do sistema urinário com a relação dele com o nosso sistema em geral, tá? O sistema excretor é um sistema menor, né? Um sistema bem pequeno, o sistema urinário, mas ele é bem importante, tá? É muito rico conhecimento sobre o sistema excretor, tá? Nós temos algumas estruturas bastante importantes, né? O sistema renal é bastante importante para o nosso organismo, tá? Então é um sistema pequeno, mas de importância muito grande, tá? Vamos tentar tratar de todos os aspectos anatômicos desse sistema nessas nossas duas aulas, tá? Tem muita coisa para tratar em duas aulas, mas a gente vai conseguir tentar condensar esse conhecimento para a gente conseguir passar para vocês em duas aulas, tá? Bom, quais são as principais estruturas anatômicas do sistema excretor ou do sistema urinário, tá? Primeiro, os rins, né? Nós temos um rim do lado esquerdo, um rim do lado esquerdo, um rim do lado direito, né? Temos os ureteres, tá? Temos a bexiga e a uretra. Então, esses são os componentes do sistema urinário, tá? Alguém sabe me dizer do que é constituído o ureter? O que é o ureter? É um caninho, né? Que leva a urina. Ele é constituído pelo quê? Qual que é a constituição do ureter? É muscular, é cartilaginoso. De que é feito esse pouquinho aí? É feito de músculo liso, tá? O sistema muscular ali, envolvido com o sistema urinário, tá? Bom, excreta, tudo que é excreta, por isso que a gente chama de sistema excretor também. Tudo que é excreta, ela tem componentes produzidos pelo nosso organismo, tá? Por exemplo, o sistema digestório, né, as fezes, por exemplo, não são excretas. Se perguntar para vocês, são excretas, a urina é uma excreta, mas as fezes não, tá? Porque as fezes, elas se compõem pela digestão dos alimentos, certo? E aí o que é eliminado nas fezes é produto dessa digestão, né? Então não é produzido pelo nosso organismo que está ali nas fezes, tá? Já a urina, ela contém ureia, contém amônia, contém ácido, né? Ácido úrico, né? Tudo produzido pelo nosso organismo em quebra das proteínas, tá? Então ela é o nosso sistema excretor, certo? Ela tem várias funções, os rins vão participar de várias funções dentro do nosso organismo, tá? Para regular diversas etapas, diversos trabalhos aí dos outros sistemas do nosso organismo, tá? Fazendo que a homeostase. O que é a homeostase? Vocês estão ouvindo? Homeostase é o equilíbrio do organismo com o meio externo, né? Por exemplo, você está num frio intenso, mas o seu organismo vai trabalhar para que você mantenha a temperatura normal do seu corpo, para o funcionamento do seu corpo, tá? Você começa a fazer um exercício físico, vai acontecer uma acidose no organismo, tá? No sangue principalmente. O seu organismo vai trabalhar, principalmente os rins nesse caso, para controlar esse pH do sangue. Então a homeostase produzida pelos rins, promovida pelos rins, faz com que o nosso organismo seja sempre regulado, esteja funcionando normalmente, independente das condições do meio externo. Tá? Então, a homeostase é isso, é o organismo se mantém em equilíbrio dentro dos padrões para o funcionamento de todos os sistemas do organismo, independente do ambiente em que ele esteja, independente da altura, independente da temperatura, independente de meios externos, às vezes até incompatíveis ali. É lógico que se ultrapassar demais, você está lá numa cadeia de
Por exemplo, eles regulam uma composição iônica do organismo. Tá? Os rins, ou eles liberam, ou secretam, ou seguram mais sódio. Eles secretam ou seguram mais potássio, por exemplo. Então ele faz o controle iônico do nosso organismo, tá? Aumentando, diminuindo a pressão sanguínea, tá? A pressão arterial, por exemplo, né? Eliminando ou segurando mais sódio dentro do nosso organismo para controlar essa pressão arterial, fazendo parte daquele sistema importante chamado renina, angiotensina, aldosterona. Esse é um sistema muito importante de controle da nossa pressão arterial, né? A renina, produzida pelos rins, a angiotensina, que é lá traduzida em angiotensinogênio, né? A aldosterona, produzida pelas nossas suprarrenais. Então, esse sistema é um sistema de controle da pressão arterial. Aí os rins participam bastante desse controle. Tá? O volume de plasma também é regulado pelos nossos rins, né? Os nossos rins secretam uma substância chamada eritropoetina, né? Que faz um aumento, né, da produção das hemácias. Hemácias, os eritrócitos, né? Hemácias também são chamadas de eritrócitos. Então, os nossos rins têm a eritropoetina que vai fazer um aumento das hemácias dentro do nosso corrente sanguíneo. Um exemplo, você está numa altitude aí a nível do mar, certo? E vai lá viajar para Bolívia. Na Bolívia você vai chegar numa altitude muito grande, né? Muito elevada em relação ao nível do mar. Até mesmo em relação a nós aqui, que já estamos um pouquinho acima do nível do mar, né? Mas você chega, a concentração de oxigênio nessas regiões é muito pequena em comparação com o nível do mar, né? E o nosso organismo está acostumado com uma certa determinada concentração de oxigênio. Mas chega numa altura muito elevada, pouco oxigênio, você vai se sentir mais cansado. Os rins vão estimular uma produção de hemácias um pouco maior. Para quê? Para conseguir captar mais oxigênio. Porque as hemácias têm uma afinidade com o oxigênio, a circulação respiratória. Tá? Então, produzindo mais hemácias, a capacidade de buscar oxigênio aqui dentro dos alvéolos pulmonares é muito maior. Tá? Então serve para a regulação também do volume de plasma. Uma outra coisa, o pH. O rim trabalha bastante com o controle do pH do nosso organismo. O pH do nosso organismo é neutro, né? Neutro é um pouquinho mais básico, mais alcalino, né? Nosso sangue tem que manter sempre o pH neutro. Se subir o pH, dá uma alcalose. Se baixar o pH, dá uma acidose. Eu não vou entrar nos detalhes aí, porque aí já entra mais em bioquímica, né? Mas os rins participam do controle do pH do nosso organismo, principalmente do plasma, liberando mais hidrogênio, ou segurando mais hidrogênio, ou reabsorvendo, né, mais bicarbonato do nosso sangue para fazer esse controle do pH. Tá? O sistema respiratório, junto com o sistema renal, faz o controle desse pH do nosso sangue. Tá? O sistema renal, junto com o nosso sistema circulatório, faz o controle da pressão arterial, liberando mais sódio, liberando mais potássio, liberando mais renina, aldosterona, trabalhando junto com a angiotensina, faz o quê? Uma dilatação ou uma vasoconstrição. Uma vasodilatação ou uma vasoconstrição, ajudando no controle aí da pressão sanguínea do pH. Tá? Muita gente acha que o cardiologista é o cara mais indicado para tratar uma hipertensão arterial. Não, é o nefrologista. Porque é ele quem tem essa habilidade específica. Exatamente. E hoje nós tratamos a hipertensão com duas classes de medicamento. O BRA, que é o bloqueador da recaptação de angiotensina, e o IECA, que é o inibidor das enzimas conversoras de angiotensina. Então hoje a gente trata a hipertensão com essas duas classes. E trabalha nesse sistema renina, diretamente, né? Renina e angiotensina, né? Aldosterona, que é o hormônio produzido pelos suprarrenais. Então ele faz esse controle desse sistema. E realmente quem controla a pressão arterial
E aí quem vai trabalhar nesse controle não é o cardiologista. É o nefrologista. Pode até trabalhar junto, em conjunto, né? O nefrologista, cardiologista, com o endocrinologista, né? Pode, dependendo da gravidade, né? Dessa pressão arterial, pode unir aí, fazer um tratamento interdisciplinar, no caso, né? Eu tive contato com essas duas especialidades trabalhando juntas. E tinha um paciente lá em Lucas do Rio Verde que nada fazia o controle da pressão arterial dele. Aí eu comentei com o cardiologista, olha, não é alguma coisa no rim desse paciente. Aí ele encaminhou para o nefro descobriu um pequeno nódulo, assim, bem pequeno no rim. Fez a extração, o paciente parou de tomar antipertensivo. Exatamente. Ela só Então, quer o pressão arterial pode desconfiar de rim. Trabalhamos pressão arterial que não se controla, mesmo tomando medicamentos um pouco mais fortes, né? Não regulando, você vê que algumas coisas estão acontecendo com o rim. Então, é tumor, é um cálculo, é algo impedindo o funcionamento renal, de forma correta. Tá? E muitas pessoas pensam, quem cuida do sistema urinário é o urologista. Não, é o nefrologista. Tá? Vocês já vão entender por que é o nefrologista. Por que é o nefrologista? Alguém sabe? Por que chama a especialidade se chama nefrologista? Porque é o nefros. Não? Por causa dos nefros. Por causa dos néfrons, né? Dentro dos rins nós temos as unidades filtradoras do sangue que são chamadas de néfrons. Nós vamos chegar lá e vamos tratar um assunto de nefrologia também, tá? Não é o escopo, né, do nosso trabalho de anatomia, mas é importante associar a anatomia com um pouquinho de fisiologia, porque senão fica só jogando as estruturas para vocês e às vezes, né, fazer esse link com a clínica é legal porque você consegue gravar melhor as estruturas, entendeu? Só ficar enumerando o que acontece dentro só enumerando estruturas anatômicas. Fica até chata a aula e aí é mais fácil estudar em casa sozinho, né? Então a gente tem que sempre fazer essa correlação com a clínica para a gente poder entender melhor o sistema, tá? E aí nós temos a função excretora, né, que é uma das funções principais do nosso sistema renal, que é a formação da excreta, que é a urina. Tá? Nessa urina nós vamos liberar os produtos, né, do metabolismo das proteínas, do metabolismo da glicose, né, fazer o controle ali, né, eu falei dessas substâncias, tudo ali dentro dos néfrons. Então aí nós vamos estudar um pouquinho dos néfrons também. Tá? Então as principais estruturas anatômicas, rins, ureteres, vesícula urinária e uretra. Vamos tratar um por um para a gente entender o que acontece, né, na anatomia e na fisiologia de cada um deles. Tá? As suprarrenais não fazem parte do sistema renal, elas fazem parte do sistema renal. Outro sistema. Tá. A topografia dos rins, pessoal. Os rins, eles estão numa região retroperitoneal. Tá? Vocês já tiveram sistema digestório? Já sabem, né? A cavidade peritoneal. E o que está atrás dessa membrana, atrás desse peritônio, é chamado de retroperitoneal. Tá? Então, os nossos rins, eles estão em posição retroperitoneal. Eles estão em região das costas, né, praticamente. Eles são protegidos pelas costelas flutuantes. A primeira, 12ª costela protege os rins. E ele está aqui numa região, né, próxima à coluna vertebral, de torácica 11 até lombar 3. Ele está mais ou menos nessa posição, tá? Sendo o rim direito um pouquinho mais abaixo do rim esquerdo. Por quê? Porque o rim direito, ó, aqui é o rim direito, e o rim esquerdo. Por que ele é mais abaixo do que o rim tamanho do pulmão? Por causa que é a posição do fígado. Aquela região tem o fígado, então o rim direito é um pouquinho mais baixo, tá? Por causa da posição do fígado. Certo? E quando você vai fazer uma cirurgia, você não vai fazer por laparoscopia, né? Você vai fazer uma lombotomia.
Porque não tem sentido você tratar os rins através de uma abertura anterior. Você vai fazer um acesso posterior. Então você vai tratar através de uma lobotomia, tá? Não de uma laparoscopia. Laparotomia, desculpa pessoal, não é laparoscopia não, laparotomia, tá? Significa o acesso, né, anterior, tá? A lobotomia ou o acesso posterior, tá? Tem muitas pessoas, isso é muito comum até, está se tornando comum demais, tá? As pessoas removerem, principalmente as mulheres, né? Removerem as costelas flutuantes, a 11ª e a 12ª costela, por motivos estéticos, né? Para ficar com uma cintura um pouco mais marcada, né? E isso pode ser muito prejudicial. Na verdade, os médicos deviam contraindicar essa situação, né? Deviam orientar o paciente que tem um risco muito grande para a vida do paciente. Porque se sofre um trauma, as costelas flutuantes estão aqui justamente para isso, para proteger os nossos rins. Então, se a pessoa tem um trauma nessa região e não tem as costelas flutuantes, esse trauma vai ser direto nos rins. Tá? E os rins são extremamente vascularizados. Tá? Não são só extremamente vascularizados para que o rim seja nutrido. Por que ele é extremamente vascularizado? 20% do nosso déficit cardíaco vai para os rins. Por quê? 20% é muita coisa, né? É o filtro do organismo. Ele é o filtro do organismo. Então vai o sangue para lá, não só para nutrir as células dos rins, mas para que eles sejam filtrados, né? Para que o sangue seja filtrado naquela região. Tá? Entendida a posição retroperitoneal, tudo ok? Então tá. Então nós temos a topografia retroperitoneal, próximo à coluna vertebral, tem 11 L3, logo abaixo do diafragma, né? Vocês vão ver ali mais umas pranchas que eu vou mostrar para vocês, aparece o diafragma, tá? O direito é mais baixo do que o esquerdo e está protegido ali pelas costelas flutuantes, tá? Aqui, ó. Essa é uma vista anterior, removemos o peritônio, tá? Tiramos aí, nós estamos vendo atrás a cavidade peritoneal, tá? Uma vista anterior, tá ok? Olha só o rim do lado direito, a suprarrenal, o rim do lado esquerdo, a suprarrenal, tá? E o rim do lado direito está aqui, ó, em íntimo contato com o duodeno, tá? E em contato aqui, ó, com a cauda, que órgão que é esse? Pâncreas, né? E aqui ele vai em contato com a cauda do pâncreas, tá? O pâncreas é um órgão do sistema endócrino, né? Sistema endócrino, tá? Então a cauda do pâncreas, até um pouquinho do corpo, né? Está em contato com o rim do lado esquerdo, tá? Nós podemos ver aqui outras estruturas, né? A veia cava, a aorta, né? Nós vamos ver um pouquinho mais a posição em relação aos rins, tá? Nós vemos aqui, ó, cadê o ureter? A ureter, tá? O ureter descendo, vai passar aqui, ó, vai entrar na bexiga, do outro lado também é a mesma coisa. Nós vamos tratar dos pontos de constrição do ureter, nós vamos falar de muitas estruturas ali para vocês. Mas aqui, para vocês terem uma ideia da anatomia topográfica aí dos rins, a posição deles, tá? Aqui o diafragma, né? O diafragma mais acima dos rins, tá? Então, em relação aos rins, olha lá, tem os dois rins, cada rim recebe aqui uma artéria, né? Ó, a artéria renal, aqui sai uma veia renal dos dois lados, tá? E o que acontece aqui, ó, numa vista, num corte transversal, um corte transverso, né? No corte transverso, nós observamos o rim dessa maneira. Nós temos os músculos abdominais ali, né? Pra cá. E temos uma gordura envolvendo esses rins. Não existe uma estrutura que mantém os rins em posição. Tá? Não existe uma estrutura, um tecido ósseo, um tendão. Não existe uma estrutura que mantém o rim naquela posição.
Tá? O que mantém o rim em posição, os rins, né, os dois rins em posição, é a gordura que envolve esses rins. Então não tem uma estrutura que segura os rins, é a gordura que está em volta dele. É essa gordura aqui, ó, que envolve, aqui está o rim, tá, pessoal? O rim aqui, tá? E aí essa gordura que faz a posição, o rim ficar posicionado nessa região. O rim, ele é envolto por uma cápsula. Vocês estão conseguindo ver uma estrutura mais branca aqui em volta? Ele é envolvido por uma cápsula fibrosa, tá? Essa cápsula fibrosa protege os rins aqui. E essa gordura, ela está em volta dessa cápsula fibrosa, ela vem lá inserida praticamente no diafragma, e ela vem se subdividir aqui, ó, em uma lâmina anterior da face renal, tá? Uma lâmina posterior da face renal, tá? Então o rim está mergulhado aqui dentro, né? Tem uma cápsula, né, protegendo, que está mergulhado dentro de um tecido adiposo, né, que faz a proteção e a posicionamento desses rins, tá? Ela é bem aderida nessa região superior, mas nessa região inferior ela não tem tanta adesão, tá? As fáscias, né, essa fáscia posterior e essa face anterior, elas são bastante aderidas nessa região superior, mas na região inferior elas são mais frouxas, tá? O que isso pode trazer de ruim para o nosso organismo? Essa gordura aqui, ela não é metabolizada, tá? Não é. Por mais que você faça exercício físico, por mais que você emagreça, essa gordura não é metabolizada. Ela só é metabolizada em situações de subnutrição extrema, tá? Aqueles países onde as pessoas não têm alimento mesmo, aqui, né? Em alguns locais do nosso país, subnutrição extrema, e aí essa gordura acaba sendo metabolizada. E se ela é metabolizada, o que acontece com os rins? Ficam desprotegidos e perde a alça dele de sustentação. Exatamente, eles ficam desprotegidos e o que acontece? Não tem nada segurando os rins ali. E essa face aqui, ela não está aderida, ela é protegida também, ela é preenchida por gordura. Então, se essa gordura aqui for metabolizada, principalmente aqui, o que acontece? Os rins, eles descem, tá? E quando o rim desce, o que isso pode trazer para o paciente? Qual é a consequência do rim descer? Muitas consequências, porque ele está preso ali, não, por isso, e a artéria e a veia estão aqui. Se o rim desce, pode ter uma obstrução da veia e da artéria, dificuldade de irrigação, aquela região da veia, daí vai. Porque são dois caninhos entrando ali, a veia e a artéria, certo? Se acontece a descida do rim, elas podem ser obliteradas. Se obliterar, dá o quê? Falência renal. E o rim é um órgão que ele não aguenta no tempo. Né? Não aguenta nada, quase. Se tiver, depois nós vamos ver os pontos de constrição, cirurgias que são feitas ali. Se pinçar um ureter, um pouquinho de tempo ali, o rim vai começar a falhar. É pouco tempo para você conseguir corrigir. Essa condição, quando o rim desce, é chamada de pitose renal. Pitose é sempre quando alguma coisa desce, né? Por exemplo, pitose labial, pitose palpebral, e a pitose renal, tá? Então, a pitose renal é quando o rim perde a gordura de sustentação e desce da posição anatômica normal dele, tá? Aí nós temos outras faces de gordura, né? Nós temos o corpo adiposo, né? Temos a cápsula renal, né? O corpo adiposo pararenal, tá? E o corpo adiposo perirenal. Então esse corpo adiposo que está em volta da cápsula é chamado de corpo adiposo perirenal. Perirenal porque ele está próximo aos rins, tá? E fora
a lâmina, né? A lâmina posterior e a lâmina anterior. Fora da lâmina nós também temos gordura, tá? Que é chamado de corpo adiposo pararrenal, tá? Então o corpo adiposo que está perto dos rins é perirenal. E o corpo adiposo que está fora da fascia renal aqui é chamado corpo adiposo pararrenal, tá? Então são dois corpos adiposos. Aqui a gente pode ver a lâmina, ó, branquinho aqui, ó. A lâmina subindo, ó. A lâmina, aqui o corpo adiposo perirenal, nessa região aqui, e o corpo adiposo pararrenal, envolvendo a parte externa. Então você vê que tem uma tecido adiposo ali bem consistente para poder fazer o posicionamento desses rins, tá? Então, além de proteger, ele também mantém a posição anatômica, tá? Olha aqui que nós havíamos comentado da descida dos rins, né? Nós temos aqui, ó, a veia renal saindo, a artéria renal entrando, nós temos a pelve renal, tudo isso nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Mas se esse rim acabar descendo, acontecer uma pitose renal aqui, o que vai acontecer é que esses vasos vão dobrar e vai acontecer uma pequena alteração, ó, uma alteração maior. Para ele descer é só se reabsorver a gordura. Para ele descer é só se sair a gordura. Ou acontecer um trauma. Ou um trauma, ou a reabsorção da gordura que envolve isso. Tá? Por exemplo, quando você caiu de moto, você fez uma tomografia, provavelmente vai avaliar. Se não fraturou uma costela e a costela atingiu os rins. Fator de 3. É. Duas separou. Você caiu de moto feio. Às vezes acontece que a costela flutuante perfurar. Sim. Aqui tem um aço aqui. Quer ver a clavícula e Quer colocar a clavícula e a primeira costela? as 3 seguidas. As 3, porque fraturar a primeira costela, a pancada tem que ser bruta. Você violenta para fraturar a primeira costela. Caramba. Olha assim, me dá Não, eu moto, depois que eu me acidentei, eu vendi a moto desse. Eu também não. Não, vendi a moto no dia. Mas eu quebrei meu braço, cara. Quebrar o braço, o dentista fica sentado, assim, na mão. É um sonho, né? Eu falei, não, a moto ali tinha um para-choque, cara. Se bater, quem se ferra E aqui a gente está aqui para contar a história, né? Porque acidente de moto grave. O meu não foi muito grave. Eu só. Ele foi internado. Não, de ser internado por causa eu tive 3 acidentes já na vida, né? 2 de carro e 1 de moto. Você viajei muito, tá? Tudo acontece, tá bom? E nenhum me machuquei gravemente, assim, de ficar internado muito tempo. Eu tinha uma gravidez, eu grudei uma mudança no metal. Meu rapaz, grudei aquela mudança. Não, na verdade, foram 4 acidentes. Parava no mundo, né? Foram 4 acidentes. Um eu peguei um poste, era um Civic que eles tinham, ainda lembro, faz uns 15 anos. Ainda bem que eu testei sempre com um carro bom, porque daí tinha proteção, né? O poste entrou dentro do carro, né? Só que o Civic tinha uma proteção, né? Que o motor desce, ele não veio para cima. Aí me protegeu. O segundo acidente foi com um golzinho comigo. Daí eu perdi o Civic, comprei um gol, né? Daí eu consegui resolver o assunto. Só que na rodovia Castelo Branco, ela tem muitas descidas, né? Até chegar ali na região do Sorocaba e tal. E nessas descidas, para aquaplanar, ainda mais num carro como um Gol, né? Então eu dei uma aquaplanada e eu rodei na pista, montando assim, atravessei o canteiro central, que tem a vala, né, de escoamento de água, passei relando assim, rente à pista aqui, em direção a São Paulo, estava indo em direção ao interior, então não tinha muito problema. Mas a descida do pessoal que estava indo para São Paulo era carro o tempo todo, só que dava para ver a marca assim na grama, passando paralelo à pista. Se tivesse entrado, tchau mesmo. Aí rodou
caiu dentro da vala. Mais nada. Foi inchado. Aí ia trocar a cueca e seguir a vida. Não, cara, na hora que rodou, eu soltei a mão. Saleja. Uma hora eu paro, ainda bem que eu não estava comendo muito. Sempre fui meio chulo. Naquele dia eu estava caindo muito mal. E outra eu dei PT uma habilidade. Aí, só que não aconteceu nada. Porque tem uma proteção. Ela tirou na parede. Então, ainda bem que nunca envolveu ninguém. Só que eu beleza. Então, aqui, voltando, né? Nós vemos todas essas lâminas aqui. Aqui, ó, que órgão que é esse? O fígado, né? Esse aqui. Duodeno, né? Então está bem próximo aqui do lado direito, né? Tá? E aqui nós vemos as cápsulas, cápsula de pólen, tá? Com os músculos, diafragma, tá? Cobertura abdominal, beleza? Entenderam bem a posição dos rins aí? Eu só procurar. Tá, agora eu vou falar do rim propriamente dito. Os rins, eles têm aqui no polo superior, uma margem lateral, um polo inferior, uma margem medial, tá? Eles têm o formato de um feijão, né? Ó, formato de um feijão. Nessa margem medial, nós encontramos o que a gente chama de hilo renal, ou cavidade renal. Não gosto de cavidade renal, tá? Não acho o nome competente, né? Hilo é mais fácil, tá? Então, é mais fácil, eu acho, mais bonito e mais, um nome mais anatômico, mais correto, tá? Então, aqui chama-se hilo renal. Vocês podem achar também cavidade renal. Então, esse hilo renal é onde vai entrar a artéria renal, tá? Onde vai sair a veia renal, tá? E onde vai sair aqui o que nós chamamos de pelve renal, tá? O rim é recoberto por uma estrutura chamada cápsula fibrosa, tá? Então ele é protegido por uma cápsula chamada cápsula fibrosa, tá? E em volta do rim nós temos o quê? Em volta dessa cápsula fibrosa, tá? Então não é a veia nem a artéria que faz sustentação dos rins, né? Você pode pensar, né? São artérias fibrosas que vão até o rim, mas não são suficientes para manter um órgão de posição, né? Então está todo cercado de gordura aqui. Não, em um corte, nós podemos ver aqui, ó, a gente faz o corte do órgão e a gente observa a parte interior dos rins aqui, tá? Nós observamos o córtex renal, tá? Chama córtex por quê? Porque córtex é de cortical, é de margem externa. Córtex em latim significa região externa, tá? Então nós temos um córtex renal e nós temos uma medula renal. A medula é essa região aqui, ó, mais interna, tá? Então o córtex renal, essa região, e essa outra região mais interna aqui é chamada de medula renal. Medula em latim é parte interna, interior, tá? Então nós temos um córtex e uma medula. Tanto no córtex renal quanto na medula renal nós vamos encontrar os néfrons, tá? Em alguns livros vocês vão encontrar que só tem néfron no córtex, tá? Em outros livros vocês vão achar que tem néfrons no córtex e nas pirâmides renais, vou falar delas, tá? Tem os dois, tá? Os néfrons que ficam no córtex renal, depois nós vamos estudar isso, a alça de Henle é mais comprida. Nós vamos falar da alça de Henle, tá? Nos néfrons que estão na pirâmide, a alça de Henle é um pouquinho mais curta, tá? Mas tem néfron na pirâmide também, tá? Então, se você for fazer prova de residência, prova de concurso, você tem que ver lá qual é a temperatura que o edital vai pedir, né? Então, aí você tem que ver o que
são lá, os néfrons se localizam no córtex renal. O nosso autor aqui fala que tem uma pirâmide, a marca aqui é errada. Só que o autor que está no edital fala que tem, então tem que tomar muito cuidado com isso quando vai fazer prova. Ver qual é a literatura que é recomendada ali pelo autor. Tá? Beleza? Então nós encontramos o córtex renal, nesse córtex nós temos os néfrons, e essas estruturas piramidais, né, são chamadas de pirâmides renais, tá? E entre as pirâmides nós encontramos as colunas renais. As colunas renais são do mesmo tecido do córtex, tá? É o mesmo tecido do córtex renal, só que ela está entre as pirâmides renais. Elas são chamadas de colunas renais. E tá? tem literatura que chama de cálice, né? Tem, mas aí a gente confunde com o cálice da pelve. Entendeu? Então não é bom chamar de cálice, é bom chamar de coluna mesmo. Mas tem literatura que chama de cálice. Mas é pirâmide, é coluna. Tá? Cálice são essas regiões aqui, ó, da pelve que eu já vou falar para vocês. Então, nessas colunas renais e nas pirâmides renais é onde fabrica a urina. É onde realmente acontece a filtragem do sangue. Nós vamos ver isso em detalhes depois como é que acontece essa formação. Tá? E aí nós temos os cálices, né? Essas regiões aqui, pequenininhas, aqui, ó, são chamadas de papilas renais. Essa que está aqui no término da pirâmide, né? No ápice dela aqui, ó, nós temos uma estruturazinha chamada de papila renal. É uma estrutura da pirâmide renal, tá? É ali que vai gotejar urina, tá? A urina produzida pelos néfrons que estão aqui no córtex e nas pirâmides vai gotejar aqui nessa região, tá? O dia todo vai haver produção de urina. Ah, professor, mas eu não urino só quando eu acordo e mais tarde, lá à noite e tal. Não importa, você vai urinar quando a bexiga estiver cheia, tá? Mas urina a gente produz o tempo todo. Então os nossos néfrons, nossos rins estão trabalhando ali o tempo todo, a depender da condição do meio, a depender da condição do nosso organismo, ele vai produzir um tipo de urina. Mas vocês vão ver, né? Uma urina mais concentrada, uma urina menos concentrada, mais sódio, mais potássio, outras, né? Mais água, menos água, né? Retenção de água ou não, e aí nós vamos ver como é que funciona isso. Mas essa urina produzida pelos néfrons que estão nessas regiões, ela goteja nessa região aqui, a papila renal, cai no cálice, você quer chamar de cálice, tá? Cai no cálice menor, tá? Do cálice menor, ela vem para um cálice maior. O cálice maior é a junção de vários cálices menores. Eles se juntam e formam o cálice maior. A junção de 1, 2, 3 cálices, às vezes 4, às vezes 5, tem variações anatômicas. A junção desses cálices maiores aqui constitui o que a gente chama de pelve renal. Tá? Então aqui é a pelve renal. Quando a pelve renal, né, desce e ela se estreita, depois desse estreitamento começa um novo órgão, que é o ureter. Tá? Então, sequência. Olha a sequência. Córtex renal, onde estão os néfrons. Pirâmides renais, onde também nós encontramos néfrons. Tá? Cálice menor, papila renal, cálice menor, cálice maior, a junção dos cálices maiores é o renal. A urina desce por aqui. Quando acontece o estreitamento, na base do rim, normalmente, tá? Na base do rim já acontece o estreitamento. Aqui a gente tem para baixo o ureter, tá? Nós até consideramos, depois eu vou falar para vocês, que nessa região aqui tem uma constrição, né? Vai a pelve com, digamos, esse diâmetro, né? O ureter ele fecha, é menor. Então aqui nós temos o primeiro ponto de constrição onde pode parar o quê? O cálculo renal.
são lugares, né, regiões de detenção, porque o uretério é menor. Nós vamos ter um slide só sobre isso, tá? Vou mostrar para vocês os pontos mais, onde mais acontece ali a parada, né, o literamento, até o uretério, né, onde para mais os sálculos renais, tá bom? Encontramos aqui também os seios renais. Ó. O seio renal, ele é preenchido por aquela gordura que envolve os rins. Então, aquela gordura pararenal, ela entra dentro do seio renal. Tá? Então, esse seio renal é também constituído por gordura. Então, nós temos gordura dentro dos rins. Tá? Então, no hilo renal, passa também a pelve. A pelve sai para depositar a urina no ureter, tá? E nós temos aqui no hilo renal a saída da veia renal e a entrada na artéria renal. Onde tem mais ureia? Na artéria ou na veia? Na veia. Dois na veia, quem acha que é na veia? Quem acha que é na artéria? Dá um jeito, volta aí. Onde que é que tem mais ureia? Se a gente for colocar uma base de que a ureia que vem bom, aonde tem mais ureia é na artéria. Porque ela entra, é guardada e vai pouquinho. Pensa numa máquina de lavar, né? O rim como uma máquina de lavar roupa. Né? Você entra a roupa suja e sai a roupa limpa. A artéria está entrando no rim, então ele está trazendo sangue rico e ureia. Então, o sangue rico e ureia entra na artéria. Aí entra nos rins, é filtrado, né? Vou mostrar esse processo para você. Filtrado dentro dos rins e é devolvido para a circulação através da veia renal, que vai desembocar na veia cava, né? Inferior. Então, essa artéria renal vem da aorta, passa nos rins, faz a filtragem, sai pela veia, vai para a cava, vai para o coração, do coração vai para a artéria pulmonar, né? A artéria pulmonar vai para os pulmões, faz a circulação, a pequena circulação, que nós chamamos de circulação da respiratória, do sistema respiratório, desce pela artéria, pela veia pulmonar, vai para o coração, do coração vai para a aorta, vai para os rins e assim sucessivamente vai sendo feita a oxigenação, né? A hematose, que a gente chama lá nos pulmões, né? Acontece a sístole de ácido no sistema circulatório e vai para os rins para acontecer a filtração, e assim os sistemas trabalhando juntos para conseguir essa homeostase do nosso organismo. Show? Tá bom? Isso aqui cai no set de prova, tá, gente? É anatomia pura, né? Dos rins. Tudo isso aqui vocês têm que saber. Bom, vamos lá. Qual uma condição que pode acontecer? Rim em forma de ferradura. Eles vão estar unidos, ó, os dois rins unidos. Tá? Principalmente no colo inferior, pode acontecer rins em ferradura. Isso é mais comum do que a gente imagina. Acontece bastante, né? Essa fusão dos rins, né? Isso acontece no período embrionário. Tá? Não sabemos exatamente o motivo que causa isso, tá? Mas é lá no período embrionário que vai acontecer, provavelmente durante a migração dos rins de baixo para cima. Está acontecendo a formação dos rins e eles estão migrando para a parte anterior. Aconteceu alguma situação que eles encostaram e acabaram sendo. Se a membrana dele, né, naquele período não está formada ainda e as células entram em contato, e fica. Exato. Aí ele depois a cápsula fibrosa é formada, termina de se formar. Tá? A gerente lá da clínica lá não tem um lado, não nasceu, ela descobriu forte que uns 2 meses. Ele não tem um rim de um lado. Ela foi lá e o médico lá. Já vi gente que nasceu com 3, 2 de um lado e 1 do outro. Você sabe tudo lá, Que bom, né? É isso. A gente vive sem um rim, né? Bem, o ideal é ter 2. Né? Tá normal. Hoje a gente Nem sabia ter uma vida normal. Ela nem sabia, viveu a vida tranquila. Se fosse homem, a gente tinha acabado aqui. É. Encaixado. Tá?
Olha só esse corte aqui, foi feito um esquema, né? Olha o quanto de artérias e veias, pessoal, dentro do córtex das crianças, dentro dos rins em geral, né? Uma quantidade imensa, né, de veias e artérias, né? Não só para nutrir os rins, mas aqui tem que passar todo o sangue do organismo para ser filtrado. Eu acho essa imagem maravilhosa, olha que legal, né? Não mostra tanto que é necessário o sangue, por isso que 20% do débito cardíaco vai para os rins, né? 20% do débito vai para lá. E nós produzimos cerca de 180 litros de filtrado todos os dias. É muito. E a gente urina, normalmente 1,5 litro, 2 litros de urina durante o dia. 178 litros voltam para o nosso organismo. Um processo que está acontecendo dentro dos métodos que eu vou mostrar para vocês. Então a gente produz muito filtrado. Bastante. Os rins estão lá o tempo todo. Uma velocidade grande. Imagina produzir 180 litros por dia. Bastante coisa. Tá? Filtrado é o que a gente chama que tem dentro do débito. Tá? Eu vou explicar para vocês a diferença do que do sangue. Normalmente funciona normal. Não altera em nada. Tá? Uma malformaçãozinha na pele, né? Pode até ter um pouquinho mais de resistência e tal, né? Mas nada assim muito grave. Consegue funcionar normal. Ureteres, pessoal. Os ureteres, ó, eles saem aqui dos rins, ó. Vai descendo, passa aqui por cima da artéria aqui, a artéria ilíaca, aqui a veia ilíaca. Oi? Passa por cima. Passa por cima da ilíaca, da veia, né? Aqui é outro ponto de construção. Depois nós vamos conversar. Aí ele desce, ó, vai lá, passa por baixo das artérias e veias aqui ovarianas, no caso da mulher, né? Sexo feminino. E aí ele entra na bexiga, tá? Aqui é na entrada da bexiga, a gente chama intramural, né? A ureter passa pela região intramural, ali no músculo detrusor da bexiga, e ganha a bexiga, o interior da bexiga. Ali é um ponto de construção também, onde pode parar no caldo. Alexandre, faz um favor. Por favor. Tá bem? Beleza? Então aqui estão os ureteres, muito simples. Como que acontece a chegada da urina na bexiga? É passiva pela gravidade? Como é que é? Por isso que tem músculo liso, né? Porque a urina ela não desce por ação da gravidade. Ela desce, lógico, pela ação da gravidade, né? Mas não é por isso. É pelos movimentos peristálticos do ureter. Tá? Onde mais nós temos músculo liso que faz isso? No esôfago, né? Nós temos músculo liso também nas artérias e veias, né? Para fazer a contração, né? A dilatação. Tá? Então ele é envolto pelo músculo liso. Tá? E é uma estrutura altamente inervada, tá? E altamente vascularizada. Tá? O ureter é uma estrutura muito importante, né, pessoal? Porque ele leva a urina até a bexiga. Se ele é obliterado, pode acontecer falência renal. Observem aqui, ó, que a artéria ovariana está passando por cima dele, por cima do ureter. Aqui numa vista um pouco mais aproximada, ó, a gente enxerga a artéria ovariana. Tá? Então essa artéria ovariana, quando vai fazer um procedimento, lembra que eu falei para vocês que esterectomia feminina é mais complexa do que a masculina? É por isso. Às vezes você vai fazer uma cirurgia de esterectomia feminina, né? Aqui está um útero. Você vai remover esse útero. Mas para remover o útero, você precisa pinçar essas artérias ovarianas. Tá? Você precisa pinçar, precisa cortar, né? Precisa obliterar essas artérias, o sangue arterial, né? Para poder remover, fazer essa esterectomia. Lógico,
profissional que vai fazer isso, normalmente um profissional especialista e tudo mais. Mas se por um erro, por uma desatenção, quando vai pinçar essa artéria ovariana, acaba pinçando o ureter, acaba amarrando o ureter junto. Eles são muito parecidas. Não sei, não vivo, né? Mas no cadáver, você tem que saber o que é o quê, porque... É difícil saber, a cor é igual. Não é igual numa prancha, né? Que é tudo colorido, né? Isso aqui é pintado, é uma pintura. No organismo é diferente. Se olhar no cadáver é diferente. Se você olhar numa pessoa já é vivo. Já é diferente de novo. É, não sei se no vivo tem mais coloração. Não sei. No vivo é mais fácil. Eu acompanhei já a cirurgia de remoção. No ser vivo é mais fácil de você ver. Você enxerga a artéria e ela movimenta. Ela está pulsando. Tem sístole, né? Então, você enxerga melhor. Uma cirurgia é muito mais fácil. Né? Vocês viram o vídeo que eu passei para vocês lá da próstata? Você enxerga, colorido, você vê. Você olhou a próstata lá, ela estava hiperplasiada, dava para ver as arterias, né? As arteriolas dentro da próstata, deu para ver o chico, você enxerga com mais propriedade para definir o que é dentro. É mais fácil fazer uma cirurgia no ser vivo do que fazer uma dissecação no Eu canal. acho que esse você influenciou ano passado, que eu vi notícias do deputado, né? Achar que era uma coisa do deputado. Acontece. Então, um desconhecimento ou da anatomia, né? Vai sempre imperícia que a gente chama, né? Isso dá processo. E o processo você vai perder, porque perde por imperícia. Isso é você fazer algo que você não está preparado para fazer. A gente só é condenado por negligência, imperícia ou imprudência. E a atrogenia também. Hã? E a atrogenia também. E a atrogenia, né? A atrogenia é uma imperícia. Né? Então, o que acontece? Imperícia, negligência ou imprudência. O que é a negligência? É você não fazer os exames pré-operatórios, por exemplo. É você não medicar o paciente pré-operatório. É você não dar atenção para o paciente no pós-operatório. Né? Você não acompanhar o seu paciente. Isso é negligência. Negligência do seu paciente. Tá? Imprudência. Imprudência é você fazer algo, né, que não precisava fazer, tá? Ou fazer algo errado. Entendeu? A imprudência. A imperícia é você fazer algo que você não está preparado para fazer ou não é habilitado a fazer. Entendeu? Tem essas três coisas que podem. É muito difícil um médico, um dentista, um profissional de saúde perder um processo. Muito difícil. Você tem que fazer uma. Vai tomar cara. Não é, exatamente. Me desculpa a palavra, mas vai tomar cara. Você tem que errar muito para você perder um processo. Infelizmente, porque tem muita gente que deveria perder processo, ser caçado do CRM, do CMO, né? A gente sabe, na odontologia sai muita bobagem, na medicina, muita coisa, é terrível, é triste de ver às vezes, sabe? Que chega no consultório para a gente resolver, tá? Eu vou terminar esse slide e já vou liberar vocês, tá? Professor, aqueles 3 pontos que está mostrando aqui no slide são as construções. Você chegou no slide aqui, né? Esse aqui? Não, aqui são os pontos de construção, né? São pontos onde o ureter é um pouco mais apertado, são regiões mais apertadas para ele passar. Né? Por exemplo, aqui tem a artéria, né? Ela está fazendo o movimento e está apertando o ureter aqui, né? Nessa região. Aqui, exatamente. E ela passa por baixo da ovariana, ó. No homem, na testicular, né? Gonadal, pode ser chamado de gonadal, né? Artéria gonadal, pode ser tanto feminino, masculino, gonadal. Ou então artéria ovariana no feminino e artéria ovariana no masculino, né? Testicular e masculino, tá? Mas é importante salientar essa posição aqui, porque o pinçamento no ureter pode causar falência.
Tá? Ó, a gente vê o útero aqui, ó. A artéria saiu, né? Chegando. E as veias saindo. Como é que é chamada a veia no sexo masculino? Veia. Veia testicular. Veia testicular. Ou veia gonadal. Né? Quando vai fazer um transplante ali. Transplante de próstata? Não. Não. Mas assim tem que ser bem rápido, né? Eles têm falência. Tem que tipo, tirar de um cara e já colocar no outro. Transplante de rim? Não, aí é diferente, né? Aí é diferente, porque se você pinça aqui o ureter, teu rim está funcionando, né? E aí vai acontecer uma obliteração com o rim funcionando. Entendeu? E aí acontece. Tira tudo, né? Se o rim não está funcionando ou não tem rim ali, não vai acontecer nada. Quando colocar o rim transplantado, tem que fazer as ligações lá, né? Tanto venosas, tanto legais, linfáticas, tem um procedimento. E aí, se o ureter estiver livre, vai dar tudo certo. Tem que observar tudo isso também, né? Com exames de imagem, o preparo para o transplante é bem específico, né? As imagens, tem que fazer exame de imagem, vários exames. Um dos critérios aí de escolha, os critérios de escolha para o hospital para que ele receba um rim a ser transplantado até ter um aeroporto. Então, por exemplo, você acabou de tirar um rim, cara. Viatura na frente, corre para o aeroporto aqui, vai de avião, desce no aeroporto da cidade, bota no helicóptero e vai para o hospital. Na verdade, você só inicia a cirurgia a hora que o rim pousa com o helicóptero. Porque no trajeto pode cair o helicóptero, pode ter alguma pane, ter que pousar em outro lugar. Então, só inicia a cirurgia a hora que o rim chega. E aí tem que acontecer. Porque o ambulator sempre avalia a proximidade de cidade, se é próximo, quantas horas vai ser, tudo é Muito preparado. organizado. Ele é extremamente Uma organizado. das únicas coisas que precisa quando chegar. Uma das únicas coisas que realmente não tem como pular é ver organizando estruturando. Muito organizado. Eu estava com o doutor Álvaro. Carol, você chegou a fazer acompanhamento comigo lá na UBS? Alfa? Não, eu estava Alfa. Aí, com a Paula, né? Ele fez uma pergunta. Falou, o paciente com uma litíase, com um cálculo ali no rim, o que você orienta para ele? Tomar muita água ou não? Depende do cálculo. Se você der muita água para esse paciente, você vai reter o urina ali, você vai inchar o rim dele. Então você fala, toma só o básico, até a gente resolver. A pedra, ela pode, a pedra, o cálculo, né? Não fala pedra, o cálculo. O cálculo, ele vai descer ou não vai. Então não adianta aumentar a quantidade de líquido. Tá? Ele vai descer. Se ele estiver travado, ele não vai descer, pode colocar o líquido que for ali. O que vai acontecer é um entumecimento dele, né? Uma quantidade excessiva de líquido. Então você tem que esperar ele descer um pouco. Se ele estiver travando muito, vai estar problema também. Tem que monitorar. Né? Se for da grande tamanho, daí tem que descer o quê, né? Tem que monitorar. A primeira coisa é o exame de imagem. No exame de imagem você vai observar ali, sim, o tanto que está trabalhando no ureter. Opa, esse aqui dá para a gente aguardar ver se ele desce. Se ele é expelido no momento. Dá para observar. E aí você vê se está fechado demais. Né? Aí, ou não. Aí você diz, esse aqui dá para esperar, vamos monitorar. Aí faz um monitoramento, deixa o paciente ali, né? E daí a pouco ele sai. Aqui na rede pública tem finasterida, que é uma medicação que dilata o ureter, a uretra. Se for até 0,8, o médico não vai passar por dia. 8 milímetros. Finasterida, doxazosina, medicações para dilatar o canal e tentar exprimir. Relaxante muscular. Relaxante muscular. Relaxante muscular. Então, a maioria dos cálculos são eliminados. E eu já trabalhei na clínica de condução, era muito. Não, tem bastante mesmo, só que a maioria é liberada, a gente nem percebe. Tem 20 pacientes, você olha o ultrassom, você
formar o cálculo por causa da O cálculo é mineral. muito Ele é produzido por muito sódio, cálcio, né? Porque faz a composição iônica, o rim trabalha com isso. Então é uma pedra. Isso é indicado não nos alimentos muito ricos em sódio. Muito rico em sódio. Cálcio exagerado, tem gente que toma suplemento de cálcio. Às vezes não precisa. Aí fica com muito cálcio no organismo, ele vai ser eliminado. E quando elimina, às vezes pode formar muito cálcio. Não, então o cálcio exagerado também é ruim. Então, meus avós, eles sempre fizeram a reposição de cálcio. São super fortes, não tem osteoporose, não tem nada. Esqueleto perfeito. Só que teve uma época que eles tiveram que parar de tomar. Porque estava dando pedra nos rins, né? Estava condenado. Outras situações ruins. Então, tudo que é demais é ruim. Né? O cálcio ele é muito importante. Cardíaco, reformulação, remodelação óssea, né? Ele serve para diversas situações, mas demais ele está ruim. Eu, convivendo com os cardiologistas, aqueles que realmente se ligam nesse aspecto do idoso, esse cara vai fazer reposição de cálcio. Ele já prescreve junto a vitamina K. A vitamina K vai ajudar a carregar esse cálcio lá para a formação realmente do tecido ósseo. Não vai deixar ele circulando com isso. Da remodelação óssea. E não vai reduzir o risco. Não vai tirar, né? Vai reduzir o risco de uma litígio. O exame para ver cálcio é exame de cálcio normal? Acho que é de Sangue? sangue, né? Sangue ou urina? Pode fazer urina também. Os dois. Aí Micromoléculas da vitamina K, aí você faz o outro exame. Micromoléculas ultrapassam o glomérulo. Aquela coisa de bolo, que eu vou falar para vocês. Micromoléculas atravessam, macromoléculas não. Então, na urina só pode aparecer micromoléculas. E também não pode aparecer muito cálcio, não pode aparecer muito sódio, não pode aparecer muita glicose, que vai te dar indicações de algumas patologias ao exame de urina. O exame de urina é legal, é muito importante, porque ele vai dar uma noção. É legal, ele dá muita informação, muito. Tá? Vamos fazer um pauzinho? Tá? À tarde, o professor puxou a aula de amanhã. Tá cheio da manhã hoje para tarde. Aí amanhã não tem aula. Aí amanhã. Aí vai nós aqui na frente. Vou assistir que eu fui meio. Mas é que horas são? Não está resolvido ainda. Não está podendo. Pode ser monitorado, né? Ou então você vai com o ultrassom ali para. Não, é ultrassom, pode ser aqui uma. Aí, provavelmente, quando você vai olhar o exame somático, você já olha de cara para os pontos de consciência. Aí ali vai dar. Pode dar em algum caso, mas bate o olho e você vai ver os pontos de consciência. Mas isso está acontecendo em prótese, né? Você tem detecção de um monte de vasos, água tem que estimular a saída, como o Alexandre falou, filaterida, alguns outros medicamentos, estimular a saída. Né? Se não acontecer, ele faz o exame, vê se não acontece. Esse medicamento é de Sim, ele é lá Pedro vai parar. tom venenoso. Ele dá uma endurecida na veia. E aí, com isso, você tem a permeabilidade da tomou a veia, medicação, vai espaço fazer a intersticial dilatação, e reduz o porque você tem um músculo liso. Então,
você vai entrar com o vaso dilatador e vai entrar com o relaxante muscular. O relaxante muscular vai relaxar a musculatura quando é perto. Ele não vai diminuir não, crédito de sol. Ou então você entra com o laser, né? Sempre com o laser. E ele quebra a pedra. Não é que de sol, ele quebra. Só que ele quebra em várias Aí tem uma cabeça. outras sombras, eles descem sozinhos, ou então eles descem com a aplicação de alguma técnica externa, aí a coisa se maior, Que horas que ela vai não consegue não, mais, tem muita dor, aí sim ele vai por logotomia, faz uma logotomia, e aí acha lá o cálculo e volta. Mas são pouquíssimos resultados que vão fazer isso. Normalmente ela sai Eu compartilhei a aula da capacitação. Vou pedir para não mandou, vou olhar na conversa. Vou mandar direto para ele. Vou mandar de novo. Todo mundo está no grupo de anatomia e revisão? Do CLES? Tá, né? Vitor? Você está no CLES da anatomia e revisão? Ou amanhã de manhã, amanhã não. Sexta-feira. Sábado de manhã. Sexta-feira à noite, vou mandar mensagem pro dono, pro Roller. A gente tem que montar uma escala. Vou perguntar para ele se é um ou dois. Porque assim, eu já assisti algumas cirurgias, então a preferência é para quem não assistiu. Acho que nós são dois. Então, acho que tem. Acho que dois. Se ele aceitar dois, melhor. Fica dois lá no canto e aparece. Gente, né, já? Não, sábado e domingo não tem. Não, tô falando dos próprios. Enfermeiro, tem uma anestesista, muita gente compra. Por que você tá bravo, cara? Desembrava. Tira esse bico da cara, né? Vou te dar um beijo na boca se não tiver esse bico. Ixi! bravo. O que você tá putinho? Não. Tá, você tá é que eu não sei onde, tio. Eu assisti lá. Nossa senhora. Eu fui lá no fundo da sala de coleta no mochila, no que eu volto, eu com retardadeiro, eu boto o trem lá, né? Vem. Carlos. Quer um negócio de 10?